E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos temas. Lembrando que o vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta com mais de 20 milhões de downloads. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição desse vídeo, beleza? Começando com uma notícia bizarra. O Vittorio Medioli, que foi colocado aí como novo CEO do Cruzeiro nessa reestruturação, acusa o empresário do Fabrício Bruno, o Fábio Melo, de ter se apoderado de documentos sigilosos do Cruzeiro em reunião que realizaram nesse domingo. Pelo relato que está disponível até no site oficial do clube, em todos os portais de notícia, o Vittorio Medioli diz que em determinado momento ele saiu da sala, nesta reunião, e o empresário então do Fabrício Bruno voltou até lá, pegou alguns documentos e tentou sair fora. O Medioli teria visto essa ação através do vidro lá e foi até o empresário, o abordou ali na saída do elevador, tentou ainda recuperar boa parte dos documentos, conseguiu pegar, mas segundo ele, depois que conferiram direitinho lá, um documento foi levado então pelo tal do empresário. Diz a nota lá que o Medioli, inclusive, vai registrar boletim de ocorrência sobre o fato. Até o momento que eu fecho esse vídeo, o Fábio Melo não se manifestou de nenhuma forma, se isso é verdade, se isso é mentira. E aquele negócio, nenhum de nós estava lá, então a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Agora, se a versão do Medioli procede e os fatos realmente são esses, isso é mais uma prova de como o Fabrício Bruno está mal assessorado, Que o tal do Fábio Melo não parece ser um empresário muito inteligente, eu acho que todo mundo já pôde concluir, simplesmente pelo fato de ter entrado com uma ação na justiça, sendo que o Fabrício Bruno, em campo, foi um dos poucos que se salvou na campanha desastrosa do Cruzeiro que terminou em rebaixamento. Era um cara que, se tivesse sido negociado aí, sairia pela porta da frente, e o empresário acabou optando pelo pior caminho possível e fez o atleta sair completamente queimado. Hoje, independente do que aconteça com o Fabrício Bruno, ele é um jogador que tá, assim, tostado para a torcida do Cruzeiro. E aí tem um detalhe, eu falo muito dessa questão do cara estar mal orientado, mas a gente não pode tratar o jogador também como se fosse um coitadinho, um cara que é incapaz de falar por si. Fabrício Bruno não é inocente nessa história, e se o empresário tá agindo assim, é porque ele concorda. Agora, se o Fabrício não entendeu até agora que o empresário tá pegando a carreira dele jogando no lixo, aí ele é mais burro que o próprio empresário, Porque a única coisa que ele vai conseguir assim é fechar portas, é que todos os clubes olhem para ele, para esse empresário, como pessoas que não podem ser levadas a sério, que não são confiáveis. E aí a gente pode traçar um paralelo até com o goleiro Rafael, que é empresariado por esse mesmo camarada. O Rafael não entrou com ação contra o Cruzeiro na justiça, tem interessados no futebol dele, a gente sabe, já falaram aí em Grêmio, já falou em Palmeiras, e até o momento o Rafael tá na dele, sabe por quê? O empresário, ele não toma as decisões sem a anuência do jogador. Então o empresário certamente foi lá, o Rafael, vamos entrar na justiça? O Rafael falou, não vai entrar na justiça, eu não vou sair do Cruzeiro dessa forma. E a questão é exatamente essa, o jogador tem que ser homem e saber impor limites ao seu empresário. O empresário, ele sempre quer a transferência, ele sempre quer uma negociação, porque a cada movimentação do atleta ele recebe dinheiro. E o empresário, ele é movido apenas a isso, é só dinheiro. É o jogador que tem que pensar no futuro da carreira dele, na imagem que ele tem, sabe? Porque jogador ficar achando que empresário vai estar sempre zelando pelos interesses dele é uma inocência que um atleta profissional não pode ter. Era uma situação que parecia ser simples de resolver a partir do momento que tinha um clube interessado, havia uma proposta, me parecia que dava para sentar e resolver isso, mas a coisa está ficando cada vez mais complicada. Ainda torço para que haja aí um desfecho positivo para todas as partes, mas isso acaba se tornando a cada dia mais complicado. E se o camarada levou o documento ou não, se roubou, se furtou, seja lá o que aconteceu, isso aí eu acho que não cabe a gente ficar especulando, é a polícia que tem que resolver depois, é o empresário, o Cruzeiro, o Fabrício Bruno, todo mundo já deveria ter se reunido, agido como adulto, e resolvido essa situação de uma forma minimamente razoável. Falando em transferências, o Cruzeiro garantiu nessa segunda-feira a compra do lateral direito Orejuela, jogador colombiano que estava emprestado com o valor fixado em $1,5 milhão, foi adquirido, já consta lá inclusive em nota oficial no site do Cruzeiro, de que a operação foi conduzida pelo Pedro Lourenço, pagou $1,5 milhão, Orejuela é do Cruzeiro. E agora a gente pode falar que é mesmo porque pagou, Não adianta nada falar, queremos comprar, vamos comprar. Se não pagou, não era nosso. Agora que está pago, o jogador é do Cruzeiro. Entretanto, como a gente já falou, Orejuela não deve jogar por aqui em 2020. A tendência é que ele seja emprestado, Aí já apareceu Flamengo, Palmeiras e Grêmio como clubes que querem levar o jogador, e o Cruzeiro deve, se for inteligente,
utilizar um empréstimo do Orejuela como forma até de viabilizar aí alguma outra contratação. Pô, Emerson, mas a gente não tem um lateral direito confiável e vai emprestar o Orejuela? A questão é que o salário que foi acordado com o Orejuela, né, antes até, era um contrato de R$300 mil por mês e o teto que o Cruzeiro pretende utilizar agora é 150. Então, até pensando numa valorização do atleta, né, jogando numa primeira divisão, a gente consegue se livrar do pagamento do salário dele nesse ano, bota um valor mais alto fixado, né, para possível revenda aí ao final da temporada. Se der tudo certo, o Cruzeiro volta para a Série A. Aí em 2021, ou o Orejuela volta para jogar pelo Cruzeiro, ou o Orejuela é vendido e gera um lucro para a gente. Outro jogador do Cruzeiro que está em vias de ser emprestado é Renato Kaiser. O meio atacante que passou aí a última temporada, né, ou pelo menos o último Campeonato Brasileiro, emprestado a Chapecoense, deve ser confirmado nos próximos dias como jogador do Atlético Goianiense. Inclusive, o Kaiser já esteve no Atlético Goianiense emprestado pelo Cruzeiro na temporada 2018, quando a gente estava na Série A e o Goianiense na Série B. Infelizmente, agora a situação se inverteu, né, e a gente que está na segunda divisão, e o Kaiser, que não constava aí como um jogador nos planos do novo técnico Adilson Batista, então deve sair por empréstimo. Tomara que seja feliz por lá. Se o técnico não pretende utilizá-lo, é melhor emprestar mesmo. Claro, né, desde que o novo clube arque com o salário dele, a gente não pode ficar pagando pedaço de salário para jogador que vai estar atuando por outro clube. Eu até acho que o Kaiser poderia ser uma peça útil, é um jogador que tem qualidade, especialmente que a gente vai estar jogando uma Série B, mas a partir do momento que o técnico não quer usar. E eu sinceramente não conseguia enxergar o Kaiser como um titular, eu enxergava ele como um jogador que poderia ser útil, que pode jogar pelos dois lados, pode jogar pelo meio, mas como certamente o salário dele é mais alto que o dos jogadores ali da base, e como ele é um jogador que tem mercado, é um dinheiro que a gente consegue, de certa forma, abrir mão, né? É um jogador que a gente consegue aliviar na folha salarial. Mais um jogador de saída do Cruzeiro é o paraguaio Enzo Ávalos. Esse jogador jogou muito pouco, né? Um menino de 18 anos que chegou para o Sub-20 emprestado. No final das contas, ele jogou apenas uma partida, menos de 90 minutos pelo Cruzeiro. Eu não o vi jogando, não sei dizer se é bom ou se é ruim. Fato é que o empréstimo dele junto ao Olímpia foi encerrado pelo Cruzeiro, ele voltaria ao Olímpia e já foi até emprestado novamente para outro clube. Inclusive, essa notícia me deu uma quebrada boa, porque o vídeo do dia 1º de janeiro vai ser sobre o elenco do Cruzeiro, né, Sub-20, que vai para a Copa São Paulo. E em determinado momento desse vídeo eu falei sobre o Enzo Ávalos. A questão é, já está aí dada a informação, o Enzo Ávalos não é do Cruzeiro, e eu não vou refazer o vídeo por causa de uma informação de 30 segundos, eu espero que vocês me entendam. E já adianto então, dia 1º, o vídeo vai ser aí uma análise do elenco do Cruzeiro que vai para a Copa São Paulo, os adversários, quem são os destaques e tudo mais. O vídeo já está pronto. Sobre o garoto Estevão William, tem matéria lá no jornal Hoje em Dia falando que o pai do garoto, né, que é responsável por ele, não garante a permanência do menino Estevão no Cruzeiro para a próxima temporada. Isso por toda a crise que o Cruzeiro vive, as indefinições de toda a ordem possível e também o fato de que ele recebeu propostas aí de clubes de São Paulo e do Rio de Janeiro para levar o garoto, mas não deu informação de quais seriam esses clubes. Fato é que existem propostas aí para ele sair. O pai do Estevão até cita que a preferência é que ele continue no Cruzeiro, mas a gente tem que entender como que funciona. O Estevão William tem 12 anos. Antes dos 14, não existe nenhum vínculo entre atleta e o clube, tá? Nem profissional, nem semiprofissional, nada. Então, para onde o menino vai jogar depende única e exclusivamente da vontade dos pais dele. A partir dos 14 pode-se assinar um vínculo com o atleta, mas contrato profissional efetivamente é só a partir dos 16 anos. Então, o que a gente pode concluir com tudo isso? É que vai depender muito mais da boa vontade, do interesse do pai desse menino, e aí o Cruzeiro tem que chamar o cara, conversar com ele e ver o que ele tem em mente, né? O que ele tá querendo, porque se tiver propostas fora da realidade de outros clubes, meu amigo, é tchau e benção. Hoje ninguém é inegociável no Cruzeiro, nem os jogadores do elenco principal e muito menos uma criança. Vamos tratar aqui uma projeção. O Estevão tem 12 anos. Na melhor das hipóteses, ele vai poder servir ao time principal do Cruzeiro em 2023, quando ele tem 16, né? Ou 2024, quando tiver 17 anos. Isso se ele der certo. E aí a gente tem que entender que sim, ele é um menino muito talentoso, ninguém discute isso, ele é muito promissor. A questão é, muitas crianças muito promissoras já apareceram no futebol. Ele vai ser um Neymar ou ele vai ser um Jean Xera? Ambos eram mágicos, né? Com 12 anos pareciam os melhores jogadores do mundo. Alguns vingam, outros não. Por isso eu continuo achando que seria muito legal se pudesse mantê-lo. Ele é um menino muito habilidoso e eu acho sim que vai se tornar um bom jogador de futebol no futuro. Agora, se o pai dele estiver querendo um dinheiro que o Cruzeiro não pode pagar, aí, meu amigo, você vai me desculpar, mas tchau e benção, até porque vamos parar para pensar um pouquinho. Se o cara agora chega e fala assim, talvez ele vai sair.
Qual a garantia que a gente tem que no ano que vem a postura não vai ser a mesma para querer um novo contrato entre aspas, né? Porque nem contrato existe, mas querer novas condições, querer mais dinheiro, entende? A gente não tem nenhuma garantia com relação a isso. É claro que a gente entende a preocupação do pai do garoto, né? Vendo o tanto de bandaíra que aconteceu dentro do Cruzeiro, um monte de coisa errada, mas eu acho que existe a hipótese dele ficar, mas aí é questão de jogar limpo mesmo, né? Seja o Pedro Lourenço, seja o Medioli, tem que conversar com esse camarada, explicar a situação do clube, qual é o projeto que tem para ele, né? Porque o Cruzeiro é um time hoje que vai passar por uma reformulação e vai utilizar a base como nunca utilizou na sua história. E aí a gente tem que aguardar mesmo o desenrolar dos tempos, o que vai ser definido. Fato é que o Cruzeiro não tem nenhuma garantia ou nenhuma segurança. Se o pai do menino quiser levar embora, ele vai embora e acabou. A gente não recebe nada, não tem o que fazer. Para balancear um pouquinho em meio a tanta notícia ruim, eu acho que é importante a gente também elogiar uma ação que foi tomada pelo marketing do clube recentemente, que foi a entrega aí dos novos uniformes, né, das camisas da Adidas, para os 185 sócios do Cruzeiro que estiveram presentes a todos os jogos do clube em 2019. Inclusive é o Raul Plasman, né, que tem levado a camisa pessoalmente a cada um desses sócios aí do clube, que estiveram presentes a todos os jogos do Cruzeiro como mandante, obviamente. E eu achei uma ação muito legal, uma coisa muito genial. E realmente, né, o torcedor, o abnegado que esteve em campo em todos os jogos do Cruzeiro na pior temporada da história, ele merece um prêmio. E falando um pouquinho sobre a Adidas, né, a situação aí desse contrato do Cruzeiro com a fornecedora de material alemã é cada vez mais conturbada. Primeiramente, saiu uma notícia de que no dia 9 de janeiro está marcada uma reunião do Cruzeiro com a Adidas para discussão do contrato. Mas há poucos minutos, né, eu estou gravando esse vídeo aqui às 3 da tarde, o Saulo Frois, que é o presidente aí desse Conselho de Notáveis do Cruzeiro, levantou a possibilidade do contrato do Cruzeiro com a Adidas ser rescindido ainda hoje, nessa segunda-feira, dia 30. Até o momento que eu fecho esse vídeo não tem nada oficial sobre a ruptura do contrato, mas quem comprou a camisa ou quem está pensando em comprar, pelo que foi informado, por pelo menos 90 dias o Cruzeiro vai manter aí o contrato com a Adidas e inclusive vai utilizar aí as camisas da fornecedora, tá? Então assim, se você quiser comprar, no dia 2 de janeiro vai ter o uniforme para vender. A questão é que a cada dia que passa surge um novo detalhe bizarro aí desse contrato do Cruzeiro com a Adidas. Lá no Yahoo, inclusive, consta uma matéria dizendo que o Cruzeiro tem que pagar por cada peça utilizada, ou seja, tanto os uniformes de jogo, de treino, qualquer material que o clube utilize é descontado do valor que ele teria a receber ou supostamente acrescentado ao valor que o Cruzeiro teria que pagar à fornecedora de material esportivo. Então, dependendo do volume de vendas, no final da temporada o Cruzeiro poderia terminar em débito com a Adidas. E só para traçar uma comparação, no contrato que o Cruzeiro tinha com a Umbro, além do valor fixo que o clube recebia anualmente, ainda tinha a questão de 40 mil peças garantidas em contrato. E aí eu acho engraçado que tem muita gente achando que o Cruzeiro assinou com a Adidas para fazer a vontade do seu torcedor. Gente, o torcedor não teve nada a ver com isso. Durante todo esse tempo, muitas vezes até perguntavam por que o Cruzeiro nunca assinou com a Nike ou com a Adidas? E eu sempre respondia, porque essas empresas nunca quiseram pagar um bom contrato ao Cruzeiro. Basicamente, elas não queriam patrocinar o Cruzeiro. E por que assinou agora? Vocês sabem o que parece? Parece que alguém recebeu muito dinheiro por fora para fechar isso, porque ele é extremamente nocivo ao clube. Mas é aquele negócio, nada está provado até o momento, investigações seguem correndo, inclusive parece que tem um pessoal apurando aí se alguém recebeu realmente pela intermediação desse contrato, porque parece que teve isso. Mas, gente, não vamos ser inocentes, né? Esse contrato só foi assinado por interesse de algumas pessoas que não tinham como principal objetivo o bem do Cruzeiro. O importante no final das contas é que a corja finalmente saiu do clube e nesse momento vem muita notícia ruim, mas é porque tem muita lama que estava escondida, muita coisa debaixo do tapete que está vindo à tona agora e é melhor a gente saber de tudo isso para que o clube comece a trabalhar direito e se organizar. Punição a esses dirigentes que fizeram tão mal ao Cruzeiro só vai acontecer quando as investigações de Polícia Civil e Ministério Público estiverem concluídas e as responsabilidades finalmente forem apuradas. E nesse momento que o clube pode fazer é resolver a sua vida, é acertar as suas contas, é conseguir se livrar aí de grande parte das ervas daninhas dentro do elenco. Muita gente já foi mandada embora e mais gente está sendo mandada embora aí a cada dia lá na organização interna do clube. E nesse momento, se a gente for jogar de Adidas, de Umbro, de marca própria, com camisa de algodão, isso aí é o menos relevante, cara, sabe? O importante é que o Cruzeiro consiga construir parcerias que sejam rentáveis, que sejam confiáveis e que a gente não tenha mais essa sensação de que o Cruzeiro está sendo roubado a todo momento e de todos os lados. Vou encerrar esse vídeo por aqui, até porque a cada momento surge aí uma nova informação, uma nova notícia absurda.
Mas se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos temas que aqui abordamos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!